aí conhece a Union Carbide? Ou aquela pilha vermelha do gato preto, Eveready? Você lembra dela? Bom, eu lembro porque meu avô trabalhava lá e porque eu tenho 30 e muitos anos. Talvez muitos de vocês não se lembrem. E do desastre de Bhopal? Esse sim você já deve ter ouvido falar, né? Bom, nos anos 80 a Union Carbide era uma gigante, super conhecida, até que em 84 aconteceu um grande desastre em Bhopal, na Índia, e toneladas de um gás tóxico vazou, causando várias fatalidades. De lá para cá, a empresa até que se recuperou. Hoje ela foi comprada por uma outra empresa, continua produzindo diversos produtos químicos. Mas se você vai no Google e coloca Union Carbide, você sabe o que aparece? Quer fazer um teste? Não vai ser o site da empresa. A primeira coisa que aparece é o desastre de Bhopal. Quando a gente fala de risco, a gente fala disso. E esse é um caso clássico de risco de reputação. É um risco que não se apaga nunca e é extremamente difícil de se livrar dele. Independente se foi negligência ou sabotagem, a empresa vai ter que carregar isso para o resto da sua vida. Bom, nessa aula a gente vai falar um pouco de riscos e dos vários tipos de riscos na relação entre empresa e capital natural. Tá pronto? Tá acordado? Tomou o café? Então vamos nessa. Para começar nossa aula, eu quero voltar com vocês naquela DR que eu citei na aula passada. A relação entre as empresas e o capital natural. A gente já sabe que é uma relação de duas mãos, cíclica, que se retroalimenta. As empresas impactam o capital natural e elas também dependem do capital natural para a sua sobrevivência e para os seus lucros. A relação de impacto das empresas no capital natural é muito mais estudada, é tema de várias matérias de revistas e de jornais, e os exemplos são muitos. Por exemplo, Belo Monte teve um impacto gigantesco e isso foi bastante noticiado. Bem menos falado é a relação de dependência, mas ela acontece bem mais do que a gente imagina. Por exemplo, uma produtora de suco de laranja. Ela depende, e muito, da polinização feita por abelhas e de um clima estável para uma boa produtividade. Você sabia disso? Bom, a relação de impactos, quando esse impacto é negativo, ele gera um tipo de risco chamado de transição. Esses riscos de transição podem ser riscos legais, riscos reputacionais, de mercado ou tecnologia. Quando o impacto é do clima na empresa, a gente chama de impacto físico, e esse impacto pode ser agudo ou crônico. Você não precisa se preocupar em decorar esses nomes, mesmo porque tudo isso, de novo, está na nossa apostila. Mas agora vai ser legal porque eu vou mostrar uma série de cases reais para ilustrar cada um desses riscos. Vamos nessa. Vamos começar falando de um exemplo de risco físico agudo. O risco físico agudo está intimamente relacionado a eventos extremos e pontuais, como, por exemplo, furacões. Como o furacão não é assim muito comum aqui na América Latina, eu trouxe o case do desastre de Mariana, o case da Samarco. Foi um risco causado pela ruptura de uma barreira que impactou de forma brutal a comunidade no entorno e até a muitos quilômetros de distância do local onde houve a ruptura, com vários danos. Esses danos materiais, não foram diretamente nas operações e nas instalações da empresa. No entanto, eles acabaram gerando uma série de reações e se materializaram em riscos reputacionais e riscos legais para a empresa. É importante ver que, apesar dessas classificações, os riscos eles estão todos atrelados. Muitas vezes, uma certa ocorrência pode acarretar em uma série de riscos. Risco físico crônico. O que quer dizer isso? Basicamente, é um risco que ele se dá de uma forma mais gradual, ao longo de um tempo muito grande. Exemplos clássicos e muito bons é seca ou a elevação do nível do mar. Não é de uma vez que ela ocorre, ela vem ocorrendo ao longo dos anos e ela se agrava ao longo do tempo. O caso aqui ilustrado é da Raízen, uma grande empresa produtora de etanol e açúcar, que durante a crise hídrica ocorrida no estado de São Paulo, ao longo de 2014 e 2015, teve que interromper as suas operações em uma das usinas no interior de São Paulo por conta de falta d'água.
você imagina o tamanho do prejuízo. Agora falando dos riscos de transição, especificamente dos riscos políticos ou legais. Eles estão relacionados a 1. Obrigação no monitoramento, redução e reporte de impactos ambientais. Taxas, multas e mercados, como o que a gente viu relativo à precificação de carbono na aula passada. E a impossibilidade de operar, ou seja, alguma empresa, por algum motivo, perdendo a sua licença de operar, tendo que fechar as suas portas. Exemplo muito bom, recente também, JBS foi embargada pelo IBAMA numa operação que ficou conhecida em 2017 como Operação Carne Fria. Esse embargo se deu por conta dos frigoríficos estarem contribuindo para o desmatamento na Amazônia. Real ou não real, o embargo se deu com um grande impacto para a empresa, um impacto político e legal, e lembrando que também houve um impacto reputacional que ela carrega até hoje. Risco reputacional relacionado à perda de valor da marca, à perda de valor do mercado e à perda da licença social para operar. Bom, um caso famoso, que talvez vocês já tenham ouvido falar, é o da Volkswagen, que em 2015 foi deflagrado um grande escândalo em que ela burlava o sistema de mensuração de emissões de gás de efeito estufa de alguns dos seus veículos comercializados nos Estados Unidos. A empresa, na época, valia o equivalente a 65 bilhões de euros. Em 2 dias após a deflagração dessa notícia, ela perdeu, em termos de valor das ações, 20 bilhões de euros. Muito mais do que isso, a imagem, uma imagem realmente feita durante décadas, foi manchada. Risco de mercado, relacionado a 1. Incerteza de mercado. 2. Mudança no comportamento de consumidores que estão buscando cada vez mais produtos e serviços sustentáveis. 3. Alto custo na matéria-prima. Um exemplo muito bom é a chamada bolha de carbono. O que quer dizer isso? É o risco de se investir em petróleo, gás e carvão em um momento em que o mundo inteiro se organiza para ir numa direção contrária, a direção do baixo carbono. Lembra que eu falei do Acordo de Paris? Então, se os governos forem realmente sérios em implementá-lo, 80% das reservas atuais de petróleo e carvão não vão poder ser extraídas. Ou seja, esse carvão, esse CO2 vai ter que ficar embaixo do solo. Se você somar isso à revolução energética que a gente está observando, principalmente relacionada à energia solar e eólica, você tem a fórmula perfeita para um investimento muito mal feito, e aí corre-se o risco de perder muito dinheiro. Bom, e o último risco de transição é o risco tecnológico, relacionado à substituição de produtos e serviços existentes por opções menos intensivas em emissões, alto investimento em tecnologia, nem sempre recuperado, e custo de transição para tecnologia de baixa emissão de CO2. Tem um exemplo muito bom que pode ser visto ou como risco ou como oportunidade, que é da BMW. Ela tem investido bastante nos seus carros elétricos. Ela investiu quase 240 milhões de dólares numa fábrica em Munique e o objetivo principal é aumentar a autonomia dos seus carros para 700 quilômetros, que é um dos grandes gargalos dos carros elétricos. É interessante notar essa revolução da eletrificação dos carros, porque existe uma grande briga entre as montadoras para saber qual que vai ser o plug da tomada do carro elétrico. A Tesla tem um, a BMW tem outro, os carros da China têm outro. Ou seja, quem perder essa corrida vai ter que se adaptar ao plug adotado pelo mundo todo. Isso é um risco bem grande tecnológico. Para fechar essa aula, vale lembrar que a gente vive num continente onde a economia é altamente dependente, especialmente dependente do capital natural. Eu citei vários exemplos. A agropecuária, ela gera boa parte da riqueza, a hidroeletricidade também, a produção de biomassa, a produção de madeira, tudo isso é importante, deve ser levado em consideração. Porém, se bem mensurado e valorado, isso pode ser também um diferencial estratégico fundamental para a região. Isso me dá o gancho para a próxima aula, onde a gente vai olhar para as oportunidades nessa relação entre empresas e capital natural. Com certeza vai ser muito mais animador e interessante do que falar só de riscos. Vamos lá?